Pois é, uma coisa que parece inédito, mas está mais comum do que a gente imagina, né? Essa história também de coçar os olhos das crianças e tudo mais, os adultos também. E é sobre esse assunto que eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, mais uma vez aqui, para a gente saber como é que as pessoas podem ter acesso ao tratamento pelo SUS. Maria, ceratocone, nós estamos vendo aí muitas pessoas com situações complicadas já num grau bastante avançado, mas tem tratamento e o SUS oferece esse tratamento, Maria? O SUS, ele não cobre esse tratamento, nem mesmo a cirurgia. E olha, mesmo planos de saúde precisa brigar, viu, para poder ter essa cobertura. Não é todo plano não que aceita e é uma longa batalha, muitas vezes judicial. Aqui do meu lado está o Juliano Pessoa, que é especialista, né, advogado, e vai falar para a gente quais são os caminhos, né? Hoje, então, a gente não tem essa cobertura, nem mesmo pelo SUS, né? O que os pacientes devem fazer? Boa tarde, Wilson, quem nos assiste. Veja só, Boa tarde, Maria, doutor de fato, Juliano. assim, existem muitos obstáculos, eu diria. O dever de cobertura até existe, tá? Nós temos lá a Constituição Federal que determina que é dever do Estado assistência à saúde para todos os brasileiros. O grande detalhe é que existe muita divergência em relação à questão técnica. Então, tem alguns parâmetros que são utilizados para realizar determinado procedimento, e aí há divergência em relação ao médico técnico do SUS e ao médico assistente que está tratando o paciente, etc. Então, vale destacar aqui que assim, o grande senhor, de fato, a gente sempre ressalta isso aqui, é o médico assistente. Ele é que é o senhor do tratamento, porque é ele que conhece aquele paciente, as peculiaridades que envolvem aquele paciente e tudo que ele necessita. Se houver fundamentação, justificativa técnica científica de uma necessidade de abordagem, de intervenção, o tratamento merece e deve ser adequado à necessidade daquele paciente. Não é uma junta médica por si só, que muitas vezes delimita qual é o perfil de paciente que vai ser assistido e somente aquele perfil. Então é preciso que essas pessoas busquem auxílio médico inicialmente, para verificar a sua necessidade, a sua particularidade, fundamente isso por meio de documentação, de relatório médico detalhado e busque, se for o caso, ajuda de um profissional para tomar as medidas cabíveis no sentido de resguardar o direito que essas pessoas têm, sim, de acesso. Nós temos discussões hoje, por exemplo, em relação a essa patologia, de tratamentos que já surgiram aí com o decorrer do tempo, no sentido de parar, de obstar a progressão da doença. Né? Procedimentos cirúrgicos, que você implanta determinadas lentes mais rígidas e impede a progressão da doença, que isso seria o ideal. E não você deixar o paciente agravar ao máximo para depois você assisti-lo. O que a gente vê são situações exatamente como essas. Pacientes que já estão quase aí no estágio aí de perder a visão por falta aí de tratamento, né? Nesses casos, a pessoa tem que procurar a defensoria pública, no caso de pessoas que não têm plano de saúde e no caso dos convênios, como funciona? Ótimo, veja só, de fato as pessoas que não têm condição de contratar um profissional particular, ele busca a defensoria pública, busca o Ministério Público, que tem um núcleo da saúde também que pode, em certa medida, auxiliar essas pessoas. E é como eu digo, antes de qualquer coisa, busca o seu médico para poder verificar qual é a necessidade. Aqueles que têm assistência pela operadora de saúde, também nós temos inúmeras decisões aí determinando a cobertura, não só do procedimento cirúrgico mais drástico, bem como esses tratamentos mais inovadores que surgiram no sentido de parar a progressão da doença. Então é importante que essas pessoas também busquem se auxiliar com o seu profissional e buscar ajuda junto da sua operadora, se tiver obstáculo, a ANS, como nós sempre falamos aqui, abrindo uma reclamação, buscando auxílio da agência. O que o paciente não pode, Maria, é deixar o tempo transcorrer. E nós ouvimos o profissional médico falar de forma muito clara. Se houver intervenção mais breve, você previne a progressão da doença e livra o paciente de todo esse tratamento muito mais drástico. Então, esse é o caminho que o paciente tem que buscar e ele precisa buscar ajuda o mais rápido possível. Casos de negativas, de planos de saúde, aí não tem jeito, tem que judicializar. Infelizmente, no nosso país é o que resta muitas vezes para os consumidores, né? Se custeia o plano de saúde com muito sacrifício mensalmente e quando você necessita, via de regra, é a resposta que o consumidor recebe. Isso não consta no rol da ANS, esse procedimento não consta porque a diretriz de utilização não autoriza no seu caso. E é como nós falamos, quem diz é o médico que está acompanhando o paciente. Ele não só diz, como ele fundamenta do ponto de vista técnico-científico a necessidade. Se está fundamentado, se tem respaldo científico, deve haver cobertura e é assim que a legislação hoje prevê. Então as pessoas precisam, infelizmente, buscar o Poder Judiciário para poder resguardar o seu direito. Ok, obrigada então pelas informações. A gente vê que é um direito, mas existe um longo caminho para que as pessoas consigam, de fato,
ter acesso ao tratamento e também essas cirurgias, né? Cirurgias caras, né? Em torno aí de R$30 mil. Por isso a gente vê tantos casos de pessoas muitas vezes fazendo apelo, vaquinha, pedindo ajuda aí para conseguir essa cirurgia num estágio tão avançado da doença. É com você, Wilson. Pois é, Maria, coisas do Brasil, né? Quer dizer, você vai ter que fundamentar e, como disse o doutor Juliano, eu concordo perfeitamente, é o médico que vai poder cobrar isso e vai pedir isso e fundamentar e depois não tem discussão. Mas se não puder, se for negado, entre na justiça e cumpra aí para que seja cumprido os seus direitos. Obrigado, Maria Maciel, obrigado, doutor Juliano Pessoa. Como sempre, essa prestação de serviço é fantástica para que você entenda os seus direitos e brigue por eles, que é importante, tá? Muito bem.